Olá, sejam bem-vindos ao Protagonistas Cast. Eu sou a Sheila Lanzessa, a Dani Belli com minha sócia aqui no Protagonistas de Saia. Você está chegando agora? É novo? Então, bora seguir o canal, já ativa o sininho para você não perder nenhum dos nossos episódios. Toda segunda-feira tem uma entrevistada incrível aqui às 19 horas contando a história e contando sobre o negócio dela. Já já a gente já chama a entrevistada de hoje, mas eu quero que você conheça primeiro a CIS Expansão SA. O que é a CIS Expansão SA? É o nosso clube feminino de negócios. É um clube onde você vai se desenvolver enquanto empresária, desenvolver o seu negócio, ter conexão com outras empresárias e principalmente vai ter o quê? Visibilidade. Você vai divulgar o seu negócio, vai participar com a gente do podcast também, né, Dani? Também. Então, conheça aqui o nosso clube. Se quiser saber mais, é só chamar a gente, tá bom? E vamos lá para a nossa entrevistada. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, as mulheres aqui, inspiração, que apresentam esse podcast aqui, trazendo um monte de mulheres incríveis, então estou muito feliz de estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda. Querido. A Bruna é advogada, vai contar pra gente aí, vai contar uns perrenguezinhos também, né? Vai contar a sua história, conta uns perrengues pra gente trazer aí, ilustrar. Pode começar com a sua história, querida. Bom, sou filha de um pai e mãe comerciante, que tinha um restaurantezinho lá no bairro da Tatuapé, tenho nenhum advogado na família, e desde criança eu me metia no problema de todo mundo para resolver, né? Então todo mundo lá no meu colégio já falava, essa menina vai ser advogada, essa menina vai ser advogada, e aqui estou eu hoje, 10 anos depois, já 10 anos de profissão da advocacia, que é uma profissão que eu amo. E... Já dá pra ver, porque seu olhinho já brilha, né? De uns anos pra cá também tenho uma atuação na OAB, já fui presidente da Jovem Advocacia. Hoje eu estou como presidente da Comissão de Direito do Trabalho, lá da OAB Tatuapé, como diretora também, e continuo também trabalhando com a Jovem Advocacia. Sou dona de um escritório lá no Tatuapé, Ribeiro e Barros Advocacia. Vou deixar um abraço aqui para minha sócia, que em breve vai estar aqui com vocês também, se tudo der certo, né? A gente se conheceu em 2014, trabalhamos no escritório juntas, e aí depois de uns anos a gente acabou montando o nosso próprio escritório, que hoje tem 5 anos, né? Agora no mês de fevereiro completamos 5 anos. E tudo indo muito bem. E hoje a minha atuação principalmente na parte empresarial, na trabalhista empresarial. Uhum. Porque eu percebi ao longo de muitos anos, né? Trabalhei 5 anos dentro de uma empresa de RH, que as pessoas só lembram do advogado quando o problema aparece. Sim. E aqui muitas vezes o empresário não enxerga, é que se ele lembrar do advogado antes, o prevenir é melhor do que remediar, né? Como já tem esse ditado. Então, é com isso que eu trabalho hoje primordialmente, trabalho também em ações trabalhistas, tanto para empresa como para pessoas físicas, mas principalmente nessa parte de consultoria, que eu chamo, né, de advocacia trabalhista preventiva. E nossa, ajuda muito, né? Porque se você não se prepara, uma coisa que a gente fala muito aqui, até para a nossa audiência, ela é majoritariamente de empreendedoras. Uhum. Se você não se prepara, não planeja, não define as regras, inclusive a política da sua empresa e tudo mais, né? Você fica ali à mercê de situações, vamos dizer, né? Não é à mercê do colaborador, mas de algumas situações que podem acontecer e pode prejudicar o seu negócio, né? Exatamente. Você usou um termo que eu uso muito, que é estabelecer as regras do jogo dentro da empresa, né? Assim como num jogo de futebol, os jogadores, quando eles chegam, eles sabem o que pode, o que não pode. Se ele empurrar ali um adversário, se ele bater, ele sabe que ele vai sofrer uma penalidade. E dentro da empresa não é diferente. Você precisa desenhar as regras do jogo. O que você tem como valor, como cultura para sua empresa. O que você quer que os seus funcionários ali sigam. E desde o primeiro dia que um empregado chega na sua empresa, ele precisa saber exatamente quais são as regras do jogo. O que pode gerar uma punição ali para ele. Porque não só isso, eu não falo só o que tá na lei. Né? Porque a lei, ela serve de base para todos nós, assim, para os empresários. Que, tudo bem, não pode trabalhar mais 44 horas na semana, exceto uma hora extra ali permitida, enfim. Mas de fato, definir as regras do jogo dentro da empresa que vai para além da legislação, né? Sim. Então, é basicamente isso. Inclusive, de acordo com a cultura da empresa, né? Quais são os valores dessa empresa? Porque muitas vezes, é claro que daí trabalhista pega também nas questões básicas de legislação, mas principalmente de comportamento, né? Porque se a regra não tá clara, o comportamento vai acabar pegando em alguma coisa ali. Se eu não tenho tudo ser claro mesmo, as regras do jogo não são claras, cada um vai fazer o que quiser, e eu não vou poder punir
o empregado, porque eu não dei para ele a regra, né? Uhum, Eu uso muito um exemplo no sentido quando o empregado vai viajar pela empresa. Aí ele pega e vai jantar na churrascaria mais cara da cidade, que custa lá, vai ligar R$800 no cartão corporativo. Aí eu tive cliente que me procurou revoltado. Olha que absurdo. Claro que isso foge do bom senso. Tô dando um exemplo aqui bem, né? uhum. Mas aí a minha pergunta foi, tá, mas você explicou quanto ele podia gastar? Sim. Estabeleceu um limite Você de estabeleceu reembolso, um né? limite? Não isso. estabeleceu. Então, você não deu as regras do jogo, ele fez o que ele quis. Ele fez o que ele Achou que era o adequado. a empresa falou que vai pagar, não falou até quanto. E a empresa pode dar um limite, né? Desde que seja, claro, não vou aqui em São Paulo falar, ó, você tem R$15 para almoçar. Não dá. Aí também foge da razoabilidade, né? Mas é justamente isso. E aí, recentemente, eu publiquei um livro justamente para empresários, Que é esse aqui, né? né? Tá aqui, que são 40 dicas para evitar ações e condenações trabalhistas na sua empresa. Uma linguagem, nada de juridiquês, uma coisa para trazer para o empresário uma visão mais prática mesmo de como o advogado pode contribuir para sua empresa e evitar problemas. Muitas vezes, por exemplo, eu quero aplicar uma justa causa. Eu posso aplicar? Claro. Se o funcionário cometeu ali uma falta grave, você pode aplicar. Só que, às vezes, muitas empresas erram na forma que aplica essa justa causa e o funcionário acaba conseguindo reverter isso na justiça. Não porque o que ele fez não era motivo para justa causa, mas pela forma como a empresa aplicou a justa causa. Não cumpriu os ritos ali, Requisitos, né? Não fez de forma imediata, não documentou. Então, isso acaba gerando ali uma reversão e um prejuízo que vai ser muito maior. Se ele aplica uma justa causa, se eu aplico uma justa causa ali 100% dentro do que a lei me exige, não vai reverter, Sim. né? Ah, mas eu filmei. Mas aí você vai ver, a empresa não falou para o empregado que o ambiente de trabalho estava sendo filmado, não ele não pode assinou. Aí também não pode usar essa gravação, pode ser considerada ali irregular. Ilegal, Exatamente. Então, é isso que eu busco, assim, trazer o que eu trabalho muito no dia a dia. Ah, o empregado estragou aqui um equipamento, estragou aqui esse microfone de propósito. Vou descontar dele. Mas no contrato de trabalho tem uma cláusula falando que você vai descontar? Porque se não tiver, você não pode. É isso. Não é quem tá certo. Não adianta você só tá certo. Você tem que estar ali respaldado com o que a lei exige para você aplicar a penalidade àquele empregado que fez alguma coisa errada, enfim. Né? E é muito legal o trabalho de vocês aqui, porque vocês falam para mulheres, né? Porque empreender no Brasil já é difícil, né? Você ser empreendedor, você ser empresária no Brasil. E quando você é mulher, é mais difícil ainda. Tudo para nós é um pouquinho mais difícil, né? Eu lembro uma das primeiras audiências que eu fui, um advogado do outro lado da mesa, mais velho, mais experiente, né? A gente tentando negociar um acordo ali. E aí ele falou assim pra mim, doutora, se você não fosse tão nova, tenho certeza que você ia negociar melhor o acordo. Sim, se fosse um homem do outro lado, ele jamais falaria não ia isso. falar de jeito nenhum. Aí eu peguei aquilo e fiquei, nossa, eu preciso devolver, né? Eu preciso devolver. Aí passou uns entalado, né? Passou uns 5 minutinhos e ele não tava sabendo mexer no computador ali da mesa. Porque tinha acabado de mudar o sistema. Eu peguei bem essa transição quando eu era estagiária, era físico, e nesse período mudou para o digital. Então, quando a gente está numa audiência, a gente tem um computador ali para a gente acompanhar o que está acontecendo. E ele não estava sabendo lidar ali com a... Aí eu virei para ele e falei, doutor, se o senhor fosse um pouco mais novinho, talvez o senhor tivesse mais facilidade com a tecnologia, mas não tem problema, eu vou te ajudar. Aí eu levantei, fui lá e ajudei ele. É isso, né? Então, a forma como a mulher tem que se posicionar, a gente tem que tomar cuidado o tempo todo, porque se a gente grita é porque a gente é doida, né? Descontrolada. Então, eu vejo que a gente tem que trabalhar muito também essa questão da nossa postura enquanto empresária, né? E do ponto de vista do advogado, demora um pouco para você virar essa chave quando você abre um escritório. Porque a gente tem aquela ideia, a gente vem de uma faculdade de 5 anos, aí faz especialização, tenho 3 pós-graduações, e a gente fica muito focada no técnico. Mas quando você abre um escritório, você vira um empresário. Você não é só o advogado. E quando a gente vira essa chave, a gente tem que se preocupar com o marketing, com o financeiro, com a nossa imagem, com a equipe, né? Com a gestão, não só dos processos, mas das pessoas também, que é uma dificuldade aí também de todo empresário. Eu ouço muito dos meus clientes, inclusive no livro eu falo um pouquinho dessa questão da liderança.
Porque hoje a gente vem de um mercado que a maioria dos processos trabalhistas tem ali um pedido de assédio moral, uma questão ali de um gestor que às vezes não está tratando o pessoal de uma forma tão legal no dia a dia. A gente comemoramos agora no mês de janeiro, o Janeiro Branco, né? Que fala justamente dessa questão das doenças, de como a gente pode trabalhar nisso. E agora, esse ano de 2026 é um ano muito importante para as empresas, porque a NR1 vem aí, vai entrar em vigor em maio, né? E era para ter sido em maio do ano passado, mas foi aí estendido para esse ano, em que as empresas vão passar a ser fiscalizadas sobre a questão dos riscos psicossociais. Sim. Que é o quê? Tem algum fator aí na sua empresa que pode adoecer seu empregado mentalmente? Muitos líderes adoecem. Muitos líderes adoecem. Então, não adianta a gente ter uma política maravilhosa, um código de conduta lindo, todas as regras do jogo, eu desenhei tudo, tá tudo lindo. Mas como que tá sendo a aplicabilidade? Sim. Porque não adianta eu, dono da empresa, ir lá e fazer tudo, mas eu não treinar os meus colaboradores, e principalmente os meus líderes, para seguirem aquilo que tá escrito na política. Sim. Porque aí a gente não vai ter eficácia nenhuma, só vai ter o documento ali escrito. Uma letra morta na parede, né? Fica ali. É igual nossa aquele missão, missão, nossa visão, cultura. missão, visão, valores, a gente olha e fala, não é do mesmo lugar, né? Não tá batendo, né? É. Exatamente. Então não adianta só eu investir nisso, na construção do material físico em si, mas na aplicabilidade. Você tá dando um treinamento, você tá explicando para os seus líderes como você quer que ele trate ali as pessoas que estão abaixo dele. A gente vê hoje inúmeros casos de assédio moral, de coisas assim gravíssimas, assédio sexual, muita coisa assim, realmente, que deixa a gente até... Eu já atendi muitas mulheres lá no escritório que sofreram assédio sexual, assim, super pesado, dos chefes. E isso a gente tem que encontrar uma forma de combater. E muitos empresários, eles falam, mas foi o fulano que fez, eu não tenho culpa, porque eu não sabia que ele estava fazendo. Mas é aquilo, a partir do momento que você tem uma empresa, tudo que acontece ali dentro é responsabilidade sua. Sim. Então, quando a gente fala, chegou um processo, qual que é a maneira ideal que a empresa vai se defender disso? É mostrar que ela não tem só a política escrita, que ela investiu na formação, que ela deu treinamento, que se ela chegou ali uma reclamação para ela, que ela foi apurar, né? Aí eu puxo um outro gancho, que é a questão do canal de denúncias. Não. Pode falar. É que eu ia só comentar que o que eu acho que a NR1 está trazendo de diferente em relação às outras legislações anteriores é que e o Brasil tem muito essa característica de que eu vou te fiscalizar para eu te autuar. Né? É sempre nessa via. E, queira ou não, essa via também, pelo lado do empresariado, muitas vezes, eu vou ter isso aqui só para eu cumprir, vou ter um papel lá, cumpro as regras e tá tudo certo. E a NR1, ela traz justamente esse papel de cobrar o treinamento, de cobrar a ação e não só o papel. Né? Exatamente. Tanto que a gente já até viu em algumas situações aí, tem gente perguntando, posso eu então preencher aqui, né, o formulário pelo funcionário? Não. Então, aí Enfim, não adiantou nada, né? Que vem de encontro a essa mentalidade, né? Então, acho que a NR1 também vai ajudar nessa mudança de mentalidade, para que a gente construa, de fato, um ambiente mais saudável, senão também... Né, com os níveis que a gente está tendo aí de aumento de depressão, burnout e tudo mais. Né? Sim. Daqui a pouco a gente não tem mais gente nem para trabalhar nas empresas. Né? Isso já é uma reclamação de grande parte dos empresários, é a questão da mão de obra mesmo, né? Isso já é um problema, na minha visão, assim, que é super forte no nosso país, que é encontrar a mão de obra, né? A gente tem a questão aí que o pessoal fala, a geração Z e tal, o pessoal só quer trabalhar de home office, tem tudo isso. Então, isso são... Conforme a sociedade vai evoluindo, para um lado bom ou ruim, né, isso dependente, as nossas leis, elas precisam acompanhar. Sim. E as empresas não é diferente, também vão precisar acompanhar, porque a gente vai ter um perfil de profissionais aí totalmente diferente do que a gente tem hoje. Sim, sem dúvida. Sim. Que vão te cobrar também, né? Porque o colaborador passa a cobrar ações efetivas dessa empresa também. Então, muda a relação, na verdade, do empresário com a equipe, né? Tem que olhar para questões que a gente não olhava antes. E você tem várias faixas etárias dentro, né,
da mesma empresa. Então, desde o estagiário até uma pessoa que está aposentada ou se aposentando e passou por... São modelos de funcionar profissionalmente ali muito diferentes, né? Então, como que a gente consegue também equalizar a linguagem para falar com todo esse público que é diferente? E, de fato, né? Muita gente, a gente ouve muito de muitos empresários, não consigo contratar, a pessoa não marca a entrevista, não aparece, e não sei o quê. E aí a gente fala, realmente está muito difícil. Mas não é só porque é a geração XYZ, enfim, não é só a questão da geração, é que também as pessoas, elas não estão aceitando mais determinadas coisas que antigamente a Sim. gente tinha que engolir, né? A gente tinha que É. engolir muita coisa antigamente, né? Sim. E aí, hoje em dia, inclusive nós mulheres, né, engolimos muitas piadinhas grosseiras que desrespeitam as mulheres profissionalmente e pessoalmente. Então, a gente antigamente ainda tinha que dar uma risadinha, né? Com uma vontade de dar um soco na cara, mas a gente tinha que dar, às vezes, uma risadinha para conseguir ali se manter e não ser chamada Sobreviver, né? Pra sobreviver de a naquele louca, ambiente. a descompensada, né? Porque tá alcançando, né, um patamar ali de liderança e tudo mais, não. Se ela começar a sair da casinha, já não posso mais promovê-la para gerente, porque Exatamente. tá muito determinada a ser bocuda. Quando a gente chega, por exemplo, numa entrevista de emprego, isso é algo também que eu sempre oriento meus clientes. Inclusive, essa semana eu postei um vídeo sobre isso no meu Instagram, que a gente recebe perguntas tipo, você tá grávida? Você quer ter quantos filhos ainda? Mas com quem que fica seus filhos quando você tá trabalhando? E se seu filho ficar doente, quem vai levar ele no médico? Ele vai sozinho, já paguei até o Então, Uber, né? Ele vai com o pai. Eu acho ótimo, né? A gente tem orienta, responde, fala, vai com o pai. É igual quando você tá em um evento. Normalmente, a primeira pergunta é sua filha tá onde? É isso. Agora, quando o pai chega, ninguém pergunta seus filhos estão aonde, porque presume-se que estão com a mãe. Sim, né? Mas isso porque aí é normal. Já é padrão, né? E aí, eu também oriento as empresas, veja, não é só na questão durante a relação de trabalho, mas também no processo seletivo, porque muitas empresas estão fazendo um processo seletivo que pode ter ali um caráter discriminatório. Isso também não pode, a nossa lei também traz sanções para as empresas que têm algum tipo de discriminação, né? Vai lá fazer um exame de gravidez. Eu gravei um vídeo justamente assim, claro, bem extremo, mas para chamar a atenção. Será que na sua empresa o processo seletivo está sendo feito da forma adequada? Sim. Porque o processo seletivo, ele é para avaliar a competência profissional e não pessoal. Tudo bem, você vai fazer algumas perguntas onde mora, enfim, isso tudo bem, mas muitas empresas acabam ultrapassando um pouco esse limite, né? O que pode acabar caracterizando aí uma violação, uma discriminação e pode ser condenada num dano moral, mesmo que a pessoa não seja contratada, né? Só na fase do processo seletivo. E aí você ia falar também do código de conduta, né? Eu ia falar do canal de denúncias. Isso. Né, que também eu publiquei esse vídeo ontem também no meu Instagram. Conforme vai acontecendo os problemas com os clientes, a gente vai tendo ideias para produzir conteúdo também, né? Porque a gente também, né? A empresa precisa fornecer um canal adequado para o funcionário fazer ali uma reclamação. Porque muitas vezes esse funcionário está sofrendo com o seu líder direto, que é a pessoa para a qual ele iria reclamar sobre algo. Sim. Então, ele precisa ter um canal seguro dentro da empresa, sigiloso, anônimo, para que ele possa ali relatar uma situação que ele entende que está acontecendo e não está de acordo com as regras do jogo. Então, esse canal ele precisa ser sigiloso, imparcial, e ele não pode ser uma ferramenta de investigação do gestor. Por exemplo, chega lá para o gestor vai lá e fala: escuta, vem aqui, sua equipe reclamou. Você fez uma reclamação de mim, falando que eu grito com você. É isso. Ai, que absurdo. E acontece. Então, esse canal de denúncias, ele é pior do que não ter nada. É isso. Porque ele não está garantindo nada. O canal de denúncias, ele é um instrumento de proteção, tanto para a empresa como para o empregado. Tem que ser imparcial. Tem que ser imparcial, então você tem que ter uma pessoa ali responsável por filtrar essas denúncias, que vá, de fato, fazer uma apuração e, se for o caso, tomar as medidas necessárias, né, e resolver ali a situação e dar um feedback para aquela pessoa que fez a denúncia. Sim. Né? Então, isso também é uma questão aí que a gente tem que tomar cuidado. Tem inúmeros detalhes, assim, que
uma simples ação preventiva resolveria um problema lá na frente. Com Nossa, você certeza. deve ter várias histórias. Eu tô aqui pensando aí. Conta pra gente. Qual a minha história mais inusitada, assim, que passou no escritório? Você fala, meu Deus do céu. Não, eu tenho várias, assim, às vezes eu fico, meu Deus, quando eu tava escrevendo esse livro, eu ia lembrando das histórias, eu falava, vou escrever isso aqui. Aí quando eu fui entregar para meus clientes, eu falei, tem história sua aqui, viu? Você me inspirou no capítulo tal, você me inspirou no capítulo tal, né? Mas eu tive um caso que foi bem emblemático, vou contar 2, um de processo e um de consultivo, de uma pessoa que me procurou porque estava sofrendo assédio sexual do chefe dela, que era, no caso, o dono da empresa, era uma empresa pequena com 5 funcionários, e a sócia desse cara era a mulher dele. Ixi. E aí ela veio com muitas conversas, muita coisa pesadíssima, assim, o assédio e tal. Aí eu falei pra ela, das duas uma, né? Se a cartinha do processo chegar pra ele vai correr pra fazer um acordo, porque não vai querer que a esposa saiba, né? Agora, se chegar pra esposa, aí eu acho que nós vamos ter que levar o processo até o final, porque provavelmente ela vai querer discutir isso aqui. E aí a menina... Se continuar tendo sociedade, né? E aí a gente eu já pensei, nossa, já vou indicar um advogado de societário ali. A saia justa mesmo. Foi a saia justa. E aí eu pensei, meu Deus, como que vai ser essa audiência, né? Porque provavelmente o próprio assediador dela estaria frente a frente com ela na mesa. É difícil, né? Muito difícil, porque ela estava bem abalada. Enfim, aí chegou nas mãos dele. O advogado ligou querendo fazer um acordo, nem discutiu muito valor, né? Falou, não, fecha isso logo. Vamos resolver logo. E fez a gente assinar um acordo de confidencialidade. Aconteceu a hipótese A que eu imaginava, porque ela poderia, por exemplo, tomar uma providência até criminal. Nesse caso, né? No meu papel ali seria resolver que qualquer dano que a pessoa sofre na relação de trabalho tem que ser discutido no trabalhista, né? Mas no caso dele, como configurava também um crime, ela poderia ter acionado a esfera criminal. Então foi um caso, assim, bem emblemático para mim, porque é difícil você ouvir uma mulher e ver o tanto de prova que ela tinha de um assédio, assim. Ela chegava para trabalhar e ele mandava uma mensagem, hoje você tá com uma calça, nananã. Assim, era diariamente, sabe? De outro lado, você pensando que também é esposa dele, porque não deixa de ser uma vítima também da situação, né? Imagina essa pessoa recebendo isso, o processo ia se tornar muito doloroso para todos. Né? E aí até na época eu tentei conversar com o juiz, que eu falei, olha, excelência, se a gente for progredir para uma audiência aqui, eu gostaria que a minha cliente fosse ouvida por vídeo, porque ela não consegue, não tem psicológico para sentar, e a mesa é igualzinha a gente tá aqui, assim, muito perto, né, e ele não queria deixar. Ele falou, não, a audiência tem que ser presencial. Aí, nossa, aí tive que entrar numa discussão. Se fosse uma juíza mulher, com certeza ela teria aí a uma sensibilidade de ter mais mulheres, né? Então, a gente tem hoje muitas mulheres, não sei dizer pra vocês qual que é como que tá essa paridade aí hoje em dia. Vou até procurar saber, mas que agora até fiquei curiosa. Sempre tem, certeza. Com certeza. Né? Então, assim, às vezes falta um pouco de sensibilidade, né? Uma vez eu tava grávida de 8 meses, eu fui fazer uma audiência e o juiz não queria me dar preferência. Caramba. Assim, eu disse pra ele, excelência, mas não é o senhor que tem que querer. Mas a lei já te dá preferência. A lei já me dá preferência. Eu estou comunicando que o senhor tem que me chamar, porque eu estou aqui e eu tenho preferência. Agora, a gente às vezes tem que travar certas discussões tão desnecessárias. Sim, ainda mais com o juiz, né? Você tem que jogar pra ele e falar assim, a lei me dá essa garantia, né? É um absurdo. Ele já deveria ter essa preocupação, o mínimo que você espera de um juiz, né? Que ele já saiba. Tá difícil. Sobre isso, né? E esse dia foi super também desconfortável, porque eu fui fazer uma audiência para defender a empresa, e a empregada era uma grávida também, e ela também estava de 8, 9 meses. Assim. Então, e eu ali discutindo uma questão da gestação dela no processo, e eu também grávida. Aí a gente falou assim, bem curioso, né, doutora? A senhora grávida que contra os direitos de uma grávida. Excelência. Também aí eu sou advogada. Eu sou advogada, tô defendendo os direitos do meu cliente, tô defendendo os meus. Exato. Né? E no caso dela ali, por exemplo, uma justa causa, às vezes uma gestação, você não pode demitir, mas por justa causa você pode. E ali era, de fato, uma justa causa legítima. Né? Ela ficou
2, 3 meses sem trabalhar, apresentou atestado falso, enfim. Aí não. E né? né, ela também jogou contra ela mesma, né? Sim, Porque não ela precisava, né? Era só ir trabalhar. Era só É. trabalhar ali, continuar Só trabalhando. fazer o básico. E fazer o básico bem feito sempre tá certo, né? E aí acabou gerando um estresse ali também com o juiz. Já tive várias situações assim, de discussão com o juiz. A minha sócia fala, suas audiências sempre dão uma encrenca. Eu falei, e parece que quanto mais tempo você tem na advocacia, menos coisas você vai aceitando. Que é o que eu tava Sim. falando. Hoje em dia a gente não tá disposto a aceitar muito desaforo, É né? isso. Principalmente quando você não precisa. Já tive advogado que me chamou de mão de vaca na minha audiência porque eu não queria fazer acordo. E é o que eu falo, se fosse um homem, ele não quer falar isso. Tipo, rola uns bate-boca na Rola. audiência? Eu tenho um Sério? cliente que ele falou assim, eu acho muito legal a forma como os advogados discutem, porque é uma discussão, assim, fina. Gente. Né? Mas nesse caso não foi, porque ele falou, você é muito mão de vaca, você não quer fazer acordo. Aí eu falei, excelência, isso aqui é sério? Assim, se for pra ficar aqui ouvindo Né? desaforo, eu posso pegar minha bolsa, eu tenho um monte de coisa pra fazer no escritório. Né? Aí pediu desculpa, tá? Mas assim, é totalmente fora da casinha as coisas que a gente encontra por aí. E aí, outra história que eu ia contar, que eu já acabei contando umas 3 no Contou meio tudo? da... Então, eu já vou foi. lembrando. Já vou foram lembrando. bem legais. Eu tive um caso de uma empresa que tinha uma líder lá, que ela corrompeu, assim, uns 15, 20 funcionários. Ela falava que tinha falado com o dono da empresa, e o dono da empresa tinha pedido pra dar uma bronca, pra brigar, pra isso, aquilo. E isso gerou um problema enorme na empresa, porque acabou um clima ficando horrível. Então, a pessoa que estava à frente, que ela liderava todos os setores, ela foi uma pessoa que contaminou várias pessoas, assim. Meu Deus. Então, pra você ver como um líder mal preparado pode acabar com a sua empresa. Contamina tudo, sim. Né? Porque quando o clima na empresa é bom, né? Quando ele é organizado, o seu funcionário, ele produz mais, Uhum. ele vem trabalhar com mais entusiasmo, diferente daquela sensação, às vezes, de domingo à noite, ai, meu Deus, amanhã eu tenho que ir pra lá. Isso faz com que a pessoa não entregue tudo que ela pode entregar. Então, nesse sentido também, é importante o empresário entender que ele investir nisso também vai trazer para ele retorno. Sem dúvida. Né? O funcionário que tá ali, então assim, ela alterava horas nos cartões de ponto, aí falava que ia dar de presente eu vou descontar, não vou descontar do seu banco hoje, porque você tá sendo ótimo. Então assim, fazendo tudo ao contrário. Ai, meu Deus. Isso gerou um problema que demorou colocando um contra o outro. Demorou uns 2, 3 anos para eles descobrirem, a gente reestruturar tudo isso. Tivemos que fazer várias palestras, conversar individual. Então, esse também E demiti-la, né? com certeza. Por justa causa. E demiti-la, por favor. E aí foi um trabalho que demorou de 2 a 3 anos, assim, para reestruturar tudo isso, para a empresa recuperar. E nesse meio tempo, pode ter certeza que a empresa perdeu bons negócios, Sim, perdeu dúvida. faturamento, Bons funcionários, porque às vezes o funcionário que era bom via que tava tudo meio bagunçado, saía. já entrava, ou ia para outro lugar, ou entrava, né, se desmotivava, não entregava o mesmo, né, o mesmo empenho. Sim. E você acredita que já estamos caminhando pro Já final? tá acabando. Não Tá dá pra rápido, né? acreditar, Eu queria né? saber mais, Lembra que eu mais falei pra vocês perrengue. que eu falo muito? Não, já finalmente. Mas já a perguntinha ainda Tem pra fazer, aquela né? pergunta de $1 milhão Então, que a vamos gente lá. fala, que é em que momento que você deixou de ser espectador e passou a ser protagonista da sua vida? Com certeza foi quando eu abri meu escritório. Porque sempre foi meu sonho, quando eu comecei a fazer direito, eu sempre quis, igual aquela série do Suits, que tem aquela discussão, eu quero colocar meu nome na adorei porta. essa série. Né? Eu acho incrível essa série, já assisti umas 2, 3 vezes. E aí, com certeza foi nesse momento que eu tive um emprego CLT de 5 anos. E aí, a minha sócia também, a gente falou, não, agora tá na hora, vamos abrir o nosso. E aí, a gente... Aí colocar o nome na parede começamos dá aquele quentinho no coração. Sem nenhum cliente, na cara e na coragem mesmo, que hoje é o Ribeiro e Barros Advocacia. Eu tenho muito orgulho. É isso, parabéns. Obrigada. Ainda vão muito longe, tenho certeza. Sem Já tem até um dúvida. livro, olha só. Isso. E como que o pessoal te acha aí nas redes? Bom, meu arroba é @bruna.ribeiroadvogada. E lá na minha bio tem o link também pro livro, pra quem quiser. Maravilha. Tá bom? Então, ó, Foi um prazer. Obrigada, meninas. Obrigada. Muito bom Foi estar aqui com muito vocês. legal. Adoramos as histórias, as Adoramos. fofocas, mas o importante dessa conversa é que se você é empresária,
precisa se prevenir, né? Faça isso o quanto antes para você não ter um litígio, não ter que ir para uma audiência trabalhista aí na sua empresa. Chama a Bruna. E obrigada por acompanhar a gente. Tchau, tchau.